por que as GP9 e GP18 foram desativadas e as G12 não? As locomotivas elétricas podiam operar com 2 pantógrafos? A Rumo vai recuperar a linha Bauru-Panorama? Vamos para mais um Ferro Respostas. E aí pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Hoje nós vamos para mais um Ferro Respostas, onde eu esclareço as dúvidas deixadas por nossos amigos e inscritos no episódio anterior. E o episódio de hoje justamente vai começar com 2 perguntas que eu não respondi na edição anterior, justamente por haver muitas perguntas para terem sido respondidas. Juan Pablo, sou eu de novo. Eu tenho mais uma pergunta. Por que as locomotivas elétricas operavam apenas com um pantógrafo levantado? Juan, por coincidência, uma pessoa fez essa mesma pergunta em um grupo do Facebook sobre locomotivas elétricas. A explicação é que usar 2 pantógrafos não aumentaria em nada a potência e a velocidade da locomotiva. Na verdade, apenas desgastaria ainda mais seus sistemas elétricos. As locomotivas elétricas foram construídas, na maioria dos casos, para operar eficientemente com apenas um pantógrafo, não havendo a necessidade de utilizar 2 pantógrafos. Aliás, tanto a Companhia Paulista quanto a FEPASA utilizavam o pantógrafo de trás, na ampla maioria dos casos, para evitar que, caso ocorresse algum tipo de incidente e o pantógrafo fosse danificado, se perdesse os 2 pantógrafos. Sendo assim, a locomotiva ainda poderia operar com o pantógrafo da frente até chegar na oficina ou em algum ponto para ser substituída. Muito obrigado por sua participação, Juan. Kaczynski_BR. Oi, tudo bem, JJ? Eu queria saber quais locomotivas da rede teve em bitola larga e quais a Fratesc fabrica ou fabricava. Eu vou responder esta dúvida específica em um vídeo à parte. E aquele vagão que a rede fez em cima de uma locomotiva? Que locomotiva era? Esse vagão para que servia? Muito obrigado pela atenção. Kaczynski, este vagão foi construído em cima do estrado de uma Alco FA1, da Estrada de Ferro Central do Brasil, que se acidentou além do ponto de recuperação. Ele era utilizado para transportar os motores das próprias locomotivas Alco entre as oficinas do Horto, em Belo Horizonte, e Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Os motores eram instalados no próprio berço da antiga locomotiva, transformada em vagão. O motor era colocado pelo teto do vagão e transportado ali, sendo que, ao chegar na oficina de destino, também era retirado pelo teto. Essa foi uma maneira criativa que a rede inventou para transportar os motores sem precisarem ser totalmente desmontados. Muito obrigado por sua participação. Thales Prestechan. JJ, apenas um pequeno comentário sobre o trem húngaro. Ainda existe um carro na Lapa, semi-incendiado. Ele é visível quando passamos de trem sentido Brás. Um grande abraço. Como eu havia comentado no Ferro Respostas anterior que todos os carros do trem húngaro já haviam sido cortados, nosso amigo inscrito Thales informou a respeito da existência deste último carro do trem húngaro. Ele me enviou algumas fotos deste veículo. Eu não vou poder publicá-las devido a questões de direito autoral, mas as fotos foram feitas no final de 2020. Realmente a informação que eu tinha estava equivocada, que aquele carro havia sido cortado em 2015 junto com as RSD-12. Muito obrigado por sua participação. Diego Regueiro. JJ, existe alguma razão técnica para a aniquilação das GP 9 e 18 e ainda existem G12 operacionais? Diego, essa é uma questão que eu também me pergunto. Afinal, pela lógica, as GPs eram locomotivas muito mais potentes e, de certa forma, até para um uso melhor do que as G12. Eu não tenho uma resposta cravada para te dar.
O que eu acredito é que, como há muito mais locomotivas G12 operando, fosse na Ferroban, fosse na LL, fosse na FCA, a Ferroban preferiu então manter as G12 em operação, por facilidade de obtenção de peças de reposição, desativando as GP9 e GP18. Se alguém tiver alguma explicação e quiser compartilhar, deixe aqui nos comentários. E muito obrigado por sua participação, Diego. Vitor Lima. Oi, pergunta para o Ferro Respostas. Por que não passa mais SD40 em Curitiba? Vitor, como eu não sou da região, então fica meio difícil para mim responder. Novamente, se alguém souber uma explicação mais correta, eu peço para deixar aqui nos comentários, que eu vou ler no próximo episódio. Muito obrigado por sua participação. Matheus Lima Santos. Obrigado por responder minha dúvida. Pergunta para o Ferro Respostas. Quantas LIV ainda existiam em operação na Brasil Ferrovias? Refiro ao início dos anos 2000. E a FCA chegou a operar com locomotivas elétricas ou não? Matheus, começando pela segunda pergunta. A FCA nunca operou locomotivas elétricas. Até porque, quando a rede concessionou sua malha para a FCA, já não existiam mais locomotivas de bitola métrica de tração elétrica naquela empresa. Quanto às LIV, eu já respondi a respeito em nosso Ferro Respostas número 2, que eu vou deixar aqui no card. Apenas para resumir, eram apenas 2 ou 3 unidades em operação por volta de 2002, sendo que restou apenas uma unidade em operação em 2005. Muito obrigado por sua participação, Matheus. Amaury Sanches. Boa noite. No ano de 1993 embarquei no trem de passageiros em Dracena. Lembro que a locomotiva tinha um único farol redondo, bem grande na parte mais longa da locomotiva, parecia muito com as RSC3. Pergunta, as RSC3 trafegaram no trecho Bauru-Panorama? Se não, qual locomotiva tinha essa característica? Um único farol redondo grande, naquele trecho nos anos 1990. Obrigado pela resposta. Amaury, as RSC3 trafegaram na linha Bauru-Panorama. No entanto, isso se deu entre os anos de 1951 e 1978. Em 1993, com exceção de uma unidade que se encontrava abandonada na Vilares e uma unidade em operação na Ciminas, em Minas Gerais, nenhuma locomotiva álcool RSC3 estava trafegando na linha Bauru-Panorama. Além disso, todas tiveram seus faróis substituídos por faróis pequenos duplos no início da década de 1970. Então, realmente eu não sei que locomotiva você viu. De qualquer forma, muito obrigado por sua participação, Amaury. Robson Bianchi. Tinha um trem especial da FEPASA que se chamava Trem Arte Cidade, onde tinha 2 V8, uma em cada ponta, e os vagões de passageiros Pullman pintados de vermelho. Você tem informação sobre o motivo da criação desse trem? Muito obrigado. Robson, eu tenho um artigo de jornal falando a respeito desse trem, só que eu não sei onde que ele está. Esse trem foi criado em uma ação conjunta entre a FEPASA e uma exposição de arte moderna que estava ocorrendo naquela época. O trem partia da estação Barra Funda até uma plataforma provisória construída perto de uma antiga fábrica da família Matarazzo, na região central de São Paulo. Era um trem exclusivo para isso. Por isso recebeu essa pintura especial, carros vermelhos, com algumas ilustrações, alguns adesivos de outras cores. Esses carros são os mesmos que hoje estão preservados pela BPF São Paulo. O trem durou em operação por 2 ou 3 meses apenas. Até mesmo menos tempo, eu não sei ao certo. Como eu disse, eu não consegui encontrar a reportagem de jornal que fala a respeito. Muito obrigado por sua participação. Aislan Nascimento. Amigo, uma dúvida. Dias atrás, vi uma composição inteira da MRS aqui em Rio Preto, com locomotiva e todos os vagões da MRS sentido São Paulo interior. É uma operação casada da Rumo e MRS? Aislan, a MRS começou a puxar açúcar de um terminal de Rio Preto em direção a Santos. Então o trem que você viu está justamente parando no terminal de Rio Preto Paulista. Além disso, a Rumo alugou locomotivas e vagões da MRS para puxar grãos vindos de Rondonópolis. Esses trens estão sendo utilizados de maneira unitária, com exceção da locomotiva líder que tem sido da Rumo, sendo que as demais locomotivas e vagões são da MRS. Isso sem contar as operações da MRS em Pederneiras, em Itirapina e em Piradópolis.
Muito obrigado por sua participação, Aislan. J. Malakai Jr. JJ, você acredita mesmo que o trecho Bauru-Panorama será restaurado e voltará até trens trafegando? Ou foi apenas uma jogada da RUM para conseguir a renovação da concessão? J. Malakai, a Rumo disse que vai iniciar a recuperação do trecho em 2022. Então até 31 de dezembro de 2022, eu acredito que a Rumo disse a verdade. Após isso, eu vou considerar que foi uma jogada da Rumo para conseguir a renovação. Muita gente tem reclamado que a Rumo não tem se mobilizado para iniciar a recuperação, mas a Rumo já havia colocado que vai iniciar a recuperação dessa linha em 2022. Então não adianta reclamar agora. Tem que reclamar se a Rumo não cumprir o que ela prometeu, iniciar a restauração em 2022. Muito obrigado por sua participação. Juliano Peixoto. Eu sempre quis ver uma filmagem da FA1 trabalhando na rede. Você saberia me indicar algum vídeo? Obrigado, parabéns pelo canal. Juliano, atendendo ao seu pedido, aqui vai um pequeno trecho mostrando a FA1 em operação na rede. Aliás, muito em breve, irá ao ar um Ferro História contando a história das Álcool FA1. Fique ligado aqui no canal. Muito obrigado por sua participação. Pelos Trios do Brasil, Gabriel Souza. Muito obrigado pela resposta. Pergunta para o Ferro Respostas. Onde os vagões tanque de fertilizantes nitrofértil e ultrafértil rodavam aqui no Brasil? Eles ainda existem? Quantas locomotivas SD40 com pintura da Brado tem no Brasil? Gabriel, quantas locomotivas SD40 da Brado? Eu tentei pesquisar a respeito, mas eu não consegui encontrar essa informação. Nem mesmo no Anuário Geral de Locomotivas, feito pela Memória do Trem. Se alguém tiver a resposta, por favor, deixe aqui nos comentários. Quanto aos vagões da Ultrafértil, eles trafegavam no trecho da FEPASA entre Paulínia e Santos. Os vagões da Nitrofértil, eu não consegui encontrar informação, mas eu sei que eles rodavam pela região da Bahia e Sergipe. E infelizmente, nenhum desses vagões ainda existem. Como eles eram frota própria das empresas, assim que elas pararam de transportar por via férrea, elas rapidamente sucatearam os vagões. Muito obrigado por sua participação. Vinícius Ribeiro. Ainda existem locomotivas G8 ou G12 operacionais como trens de carga no Brasil? Se sim, por qual empresa? Vinícius, ainda existem locomotivas G12 operacionais em trens de carga pela Ferroeste, pela Teresa Cristina e pela Transnordestina, sendo as principais locomotivas das frotas. Muito obrigado por sua participação. Sr. Danilo Rossi Ortolano. Boa noite, Jonatas. Ótimo vídeo como sempre. Uma pergunta. Você sabe me dizer qual foi a última viagem de trem de passageiros que passou por Americana, São Paulo? E onde você mora? Em que cidade? Obrigado, amigo. Abraço. Sr. Danilo, eu moro em Rio Claro, São Paulo. Quanto ao último trem de passageiros que passou em Americana, foi no dia 14 de março de 2001, que era o último trem fazendo o trecho Campinas e Tirapina-Bauru. Entretanto, este não foi o último trem de passageiros do estado de São Paulo, como muita gente diz. O último trem correu no dia 17 de março daquele mesmo ano, fazendo o trecho São José do Rio Preto a Araraquara. Muito obrigado por sua participação. General Inverno. JJ, quando foi seu primeiro contato com o mundo ferroviário? General, como meu pai foi ferroviário, meu avô foi ferroviário, e eu tive tio-avô ferroviário e tios ferroviários também, então eu acabei me envolvendo nisso pelas histórias que eles contavam. Sem contar que morar a 50 metros da linha férrea é uma ótima forma de sempre estar em contato com o trem. Muito obrigado por sua participação. Juliano Peixoto. Boa noite. Existe algum interesse da ABPF ou outra entidade recuperar a V8 6377 que está abandonada em Araraquara? Obrigado. Juliano. A V8 6377 foi cedida para a Prefeitura Municipal de Araraquara para compor o Museu Ferroviário daquela cidade, sendo que a mesma locomotiva já foi inclusive tombada como patrimônio histórico daquela cidade, competindo a Prefeitura Municipal retirar a locomotiva de onde ela se encontra e levar para a estação ferroviária onde se encontra o museu. Nenhuma entidade, a menos que seja convidada pela prefeitura,
pode participar disso. Muito obrigado por sua participação. LSSR. Você sabe me dizer se o trem trilheiro que está rodando semanalmente aqui na Ferrovia Norte-Sul com as SD70 da Progress Rail é da Rumo ou da VLI? Amigo, segundo um canal no YouTube que faz filmagens aéreas utilizando-se drones, e que eu não lembro o nome, se eu lembrar o nome vou colocar durante a edição, esse trem trilheiro é da VLI, sendo que ele segue até Gurupi, de onde ele prossegue a viagem em direção à Estrada de Ferro Carajás para trocar trilhos no trecho da Norte-Sul que pertence à VLI. Já o trem trilheiro que a Rumo está utilizando está vindo de São Simão e subindo em direção ao norte. Muito obrigado por sua participação. Ferrovia Minha Paixão. Muito legal o seu vídeo, mais um inscrito. Muito obrigado. Pergunta para o Ferro Respostas. A locomotiva Zezé Leone, que está em Santos Dumont, Minas Gerais, pode voltar a rodar? Amigo, aquela locomotiva, quando ela foi colocada naquele local de exposição, estava plenamente apta para rodar. Inclusive, em 2008, a MRS havia patrocinado o completo restauro dela, tendo ocorrido uma festa comemorativa na época em Santos Dumont, em que a locomotiva chegou na estação rodando. Eu acredito que ela ainda se encontra em condição operacional, mas se ela pode ou não voltar a rodar, depende de acordos entre o atual proprietário, que segundo me consta é a Prefeitura de Santos Dumont, e a concessionária local. Muito obrigado por sua participação. César 20.889. Bom dia, JJF. Qual o motivo da Rumo não padronizar as pinturas das locomotivas que eram da Brasil Ferrovias? César, a Rumo vai alterando a pintura das locomotivas conforme elas vão entrando para a revisão geral. De fato, se você for ver, nem a LL, nem a Brasil Ferrovias e nem a Ferroban padronizaram a pintura de suas locomotivas. Até mesmo a FEPASA não chegou a padronizar a pintura de suas locomotivas. Esse não é somente um caso no Brasil. Mesmo nos Estados Unidos, ainda existem locomotivas da Burlington Northern Santa Fé com as pinturas antigas de suas formadoras, mesmo já tendo se passado praticamente 25 anos desde a formação dessa ferrovia. Muito obrigado por sua participação. Marcelo Nogueira Júnior. Mais uma pergunta. É possível as ES-43 BBI rodarem no ramal de Bauru, Três Lagoas? Marcelo, se eu não me engano, foram realizados testes com trem gabarito para averiguar a passagem das ES-43 por este ramal. Mas como essa linha foi devolvida pela Rumo para a União, então certamente, a menos que um novo operador adquira esse tipo de locomotiva para rodar ali, a Rumo não vai colocar as ES-43 para rodar neste trecho. Muito obrigado por sua participação, Marcelo. E esse foi o Ferro Respostas de hoje. Eu estarei gravando o próximo episódio no dia 15 de abril. Então envie suas dúvidas até esta data. Lembrando, eu não respondo questões políticas, não respondo ofensas, e eu escolho as perguntas que fazem mais sentido para o propósito do canal. Além disso, algumas pessoas têm feito muitas perguntas em muitos comentários diferentes. E para essas pessoas eu quero deixar claro que às vezes eu não vou responder todas as suas perguntas para dar chance de responder as perguntas de outros. Entretanto, também algumas questões eu não respondo em Ferro Respostas, mas eu escolho para responder em vídeos à parte. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima! E agora, a pergunta mais importante de todas. Murilo Furlan. Já é clichê, mas like. Pergunta para o Ferro Respostas. Qual é o tamanho do seu pé? A pergunta é do amigo Campinas e suas ferrovias, que ficou com vergonha de perguntar uma pergunta tão sem noção. Murilo, o meu pé é bem pequenininho. Olha o tamanho do meu sapatinho.